está acontecendo nos Correios? Como a empresa chegou a esse resultado de mais de 6 bilhões de reais de prejuízo ao longo de 2025? O governo está tentando ali um apoio junto aos bancos aí com um empréstimo no valor de mais de 20 bilhões de reais. Será que isso vai resolver o problema? É sobre tudo isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. Sim pessoal, mais uma vez a gente vai falar de Correios aqui no canal. Esse é um tema que é recorrente por aqui, mas é uma das principais empresas de logística do Brasil. Então, às vezes a gente pensa só que é uma estatal, mas é uma empresa de logística. Então, nada mais justo do que a gente falar sempre sobre o que acontece aqui no Brasil. E as ações que elas fazem, que os Correios fazem, impactam diretamente no mercado de logística, mas também no bolso de nós, brasileiros. Os Correios eles anunciaram um prejuízo de 6 bilhões de reais aí nos primeiros 3 trimestres aí de 2025 até o mês de setembro de 2025. Só o valor do prejuízo do primeiro semestre do ano já era maior do que todo o prejuízo do ano passado todo. Então, incluindo aí esse trimestre, é mais um golpe fundo aí no rombo que a empresa vem sofrendo. Eu não quero falar de política aqui no canal, mas é inegável a gente acompanhar os números e ver que a empresa ela vinha numa sequência negativa, já tendo prejuízos durante os governos Lula e Dilma. Quando o Temer assumiu, inverteu essa trajetória com resultados positivos. No início do governo Bolsonaro, ela continuou positiva, mas no último ano da gestão do Bolsonaro no país, ela já começou essa trajetória negativa, e aí, quando o governo atual assumiu, ela despencou e se acentua ainda mais o prejuízo. Quais são as principais causas desse prejuízo? É o que eu vou explicar para vocês agora. Agora, antes de falar das causas desse prejuízo, se você é um profissional que gosta de logística, eu convido você a conhecer a nossa formação, a Logística, os Primeiros Passos. Nela eu compilo aí mais de 15 anos de experiência com tudo que eu gostaria de saber antes de ter começado na área da logística. Então, eu peguei um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos, compilei aí num material com mais de 7 horas de curso, explicando um pouquinho ali de forma mais prática possível para que você aprenda os conteúdos e já consiga aplicar o mais breve possível aí. No dia seguinte que você vê, você já consegue começar a aplicar na sua prática aí, no seu dia a dia de trabalho. Todo profissional de logística deveria ver esse curso. A gente fala sobre modais de transporte, sobre tipos de veículos, tipos de equipamentos operacionais, sobre documentação que a logística exige. Então, assim, tá bem bacana. Tem um conteúdo gigantesco aí que vai ajudar demais o seu dia a dia de trabalho. Voltando a falar aqui das causas do prejuízo, é difícil a gente pensar na empresa ali, nos Correios, e não se lembrar daquelas imagens marcantes do escândalo do Mensalão. A gente já está completando aí 20 anos desse grande escândalo e era dinheiro vivo que circulava abertamente nas salas dos diretores dos Correios como propina para a compra de votos de parlamentares. Tudo isso baseado em contratos superfaturados aí entre fornecedores dos Correios, com dinheiro vivo circulando para a compra de votos no parlamento. A situação financeira da companhia agora é ainda pior. Se você não se lembra desse caso, a situação pior ainda. Não tem nenhum novo escândalo de corrupção que surgiu até o momento. E vamos nos ater aí aos principais fatos que causaram aí esse grande prejuízo, que levaram à situação calamitosa da empresa. Eu não vou falar aqui sobre corrupção e tudo mais, porque espero eu que seja coisa do passado e tudo isso seja fruto de uma má gestão, que é o que a gente vai falar sobre agora. Quando a gente atinge um prejuízo como esse, existem vários fatores aí que acabam contribuindo para essa situação. Eu vou listar aqui agora 6 grandes causas que contribuíram para o problema, mas não vou esgotar esse tema aí, tenho certeza que tem outros problemas também que afetaram a empresa. O primeiro ponto aí que é flagrante nos Correios é a gestão política e não técnica, digamos assim, da estatal.
O presidente da empresa, quando escolhido pelo esse novo governo, o Fabiano dos Santos Silva, era um advogado. Ele era integrante daquele grupo que ficou famoso aí nos últimos anos, chamado Prerrogativas, e nunca tinha sido gestor em uma empresa, nem empresas pequenas, e principalmente uma empresa do porte dos Correios. E aí se viu uma farra que acontece em todas as estatais. Diversas nomeações de indicados políticos para cargos de diretoria, com a grande maioria deles sem ter nenhuma formação técnica ou afinidade com o setor ali que ele estava trabalhando. Apenas para agradar os políticos da base do governo ali, era aquele loteamento de cargos que é o que a gente vê aí todos os dias no nosso noticiário aí do Brasil. Atualmente o presidente ele é o Emanuel Schmidt Rondon. É um profissional de carreira no setor financeiro, de acordo com o currículo, ocupou posições executivas no Banco do Brasil desde 2017. Então espera-se que tenha um pouco mais de conhecimento de como que gere a empresa, né? Mas o Fabiano Santos da Silva ficou aí cerca de 2 anos e meio no governo, que praticamente é um dos grandes responsáveis por esse rombo gigantesco que a empresa gerou aí nesses últimos 2 anos e meio. Eu venho falando recorrentemente aqui sobre os problemas do Correio aqui no canal. Em um vídeo anterior eu falei sobre o absurdo que é termos uma empresa tão importante sem ter um diretor de operações indicado para o cargo. No próprio site dos Correios a gente consegue ver lá qual que é a diretoria executiva, e a empresa dos Correios é, em suma, uma empresa de logística. E não ter um diretor de operações deixa a área principal ali, que é o core da empresa, completamente desguarnecido de decisões estratégicas que são tomadas sem uma pessoa técnica ocupando aquela posição. Não tinha ninguém no site dos Correios até pouco tempo atrás. Agora parece que esse problema foi resolvido. No site dos Correios está indicando que o Sérgio Freitas ele assumiu essa posição, um funcionário de carreira da Infraero. Então quase 30 anos de experiência aí, especializado em gestão aeroportuária. O Correios faz um trabalho de transporte de cargas aéreas, não é o principal transporte dos Correios, mas pelo menos é uma pessoa que já trabalha na área da logística aí de alguma forma, né? Isso traz um pequeno alento para a gente e que tem algum pouco de conhecimento aí que consiga mudar a parte operacional, que é um dos grandes problemas da empresa. O prejuízo ele não vem só de uma má gestão, ele vem de um problema operacional como um todo aí, que culmina com todos esses problemas políticos aí que a gente já descartou. Então essas duas primeiras causas é basicamente problemas de gestão. A gente tem uma pessoa no topo, nunca foi gestor de uma grande empresa, era simplesmente um amigo do presidente que indicou diversos outros amigos ali e indicados políticos para ocupar o cargo, e um cargo tão importante como diretoria de operações não tinha ninguém para assumir aí, para realmente tocar as operações da empresa. Espero que esses dois problemas aí tenham sido resolvidos com essas novas indicações aí do governo. O terceiro problema que eu listei aqui são os aumentos salariais que aconteceram aí acima da inflação. Também, não só salário, mas também benefícios foram aumentados de 2023 para cá. Somente valores com reajustes elevaram a folha salarial dos Correios em mais de 2 bilhões de reais. Então a gente está falando aí de um prejuízo de 6 bi, 2 bilhões desse prejuízo foi simplesmente de aumento da folha de pagamentos ao longo desses anos. Quando a gente fala de empresas privadas, esse volume não aconteceria de uma forma aí tão rápida, digamos assim, né? Novamente, a empresa, eu vi aí essa semana notícias de que a empresa está enfrentando problemas com funcionários discutindo sobre reajustes. Os funcionários já estão, inclusive, ameaçando greves, os sindicatos já estão pressionando aí para que tenham aumentos novamente acima da inflação. A gente pode falar aí que teve anos de congelamento e tudo mais, mas isso é um dos fatores. A gente vai falar um pouco mais sobre receita aí nas próximas causas, mas a gente está falando aqui de aumento de custos sem ter ali uma perspectiva de receitas para cobrir esse aumento dos custos aí com o pessoal. O quarto ponto nem é um ponto interno dos Correios, é uma situação macroeconômica aí que foi gerada pelo governo, que foi um erro gigantesco do governo que era totalmente previsível. Foi muito discutido sobre isso, mas não foi levado em consideração, que foi a famosa taxa das blusinhas aí, que implantou o remessa conforme, que aumentou o custo das importações aí de produtos baratos de outros países, né? Tentou-se reduzir o poder de compra da população, de comprar
com esses fornecedores estrangeiros aí, mas o governo ele tinha uma expectativa que com o aumento do imposto iria simplesmente aumentar a arrecadação. Mas quem diria que aumentar impostos faz com que as pessoas freiem o consumo, que elas reduzam aquilo que elas estão pagando, porque as coisas vão ficar mais caras. Então, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente param de comprar ao invés de continuar comprando e pagando mais caro. É uma decisão lógica e que qualquer pessoa tem na sua casa, né? A não ser que seja um produto totalmente imprescindível, mas, em geral, quando se ocorre um aumento de preços através de tributos, como foi esse, as pessoas tendem a não comprar mais. Com essa redução das compras, ocorre, consequentemente, redução da necessidade de transporte. E com isso, os Correios estimam a perda de receita somente com o serviço que eles prestavam para essas importações internacionais aí de produtos que vinham de fora do Brasil. O Correios estima uma perda de receita em 2 bilhões de reais. Isso é só no primeiro semestre de 2025. Então, se a gente incluir o terceiro trimestre aí, a gente está falando de mais. Então, eu falei de um aumento de custo de 2 bilhões, de uma perda de receita de 2 bilhões. Veja aí como que a gente já está encontrando como essas cifras são gigantescas e que vão gerando esse prejuízo grande. Aqui a gente está falando somente do prejuízo gerado para os Correios, mas também a perda de arrecadação do governo e a redução do bem-estar da população. Mas esses assuntos não são um tema específico desse vídeo, aí a gente não vai nem falar sobre isso aqui no canal, sobre especificamente a taxa das blusinhas aí, como que ela gera. Eu, por ter uma formação em economia, eu entendo que quando a gente aumenta impostos, a gente simplesmente reduz o bem-estar da população por causa do aumento dos preços e, consequentemente, redução do consumo. Então, eu não vou me alongar muito sobre esse assunto. Quinto problema, a gente vai falar aí que, com essas movimentações aí, aumentos de custo, redução de receita, a empresa enfrentou dificuldades no seu fluxo de caixa. E aí, isso gera atrasos em pagamentos de fornecedores. Ao longo aí no final de 2024 e 2025, diversas paralisações pontuais vêm ocorrendo aí em diversas regiões do Brasil. Não são paralisações conjuntas, mas a gente está sempre escutando aí que algum determinado estado está parado ou algum centro de distribuição está parado porque algum fornecedor está com seus pagamentos atrasados. Os fornecedores eles param, os serviços eles são afetados, as entregas que estão lá pendentes elas atrasam, o dinheiro aparece de algum lugar, as dívidas são quitadas, o serviço volta a funcionar, então aquele hub, por exemplo, volta a ter serviços de transporte, os fornecedores continuam a entregar e o problema ele reaparece em outro local. Então aquele dreno de pagamentos de um lugar para o outro, né? Então o dinheiro que seria para pagar em Santa Catarina paga no Rio Grande do Sul, e aí o dinheiro que seria para pagar no Rio Grande do Sul depois paga em Minas Gerais, e assim sucessivamente vai parando, cada hora para um e para outro, e vai girando essa bola de neve aí, vai sendo pilotada ali cada hora um lugar que para. Isso vai gerando uma perda de credibilidade com os usuários, porque o usuário ele manda o produto para uma região, aquele produto demora o prazo de entrega ali normal, no dia seguinte ele manda para a mesma região, o produto demora bem mais, no dia seguinte ele manda para uma outra região que estava tudo certo, demora mais, depois no outro dia já não demora, então ele não sabe qual região que ele vai poder utilizar, qual região que está realmente funcionando. E aí o que os usuários que têm essa perda de credibilidade fazem? Eles procuram alternativas, buscam outras transportadoras, outras formas de mandarem os seus produtos no mercado. E o cliente que vai para o mercado, faz um contrato com alguma outra transportadora, é aquele cliente que vai ser difícil de retornar para os Correios com essa instabilidade, aí, com essa dificuldade de realmente confiar. E eu falei sobre esses fornecedores de transporte, mas não são simplesmente fornecedores ali da parte operacional. Fornecedores de serviços aí, terceirizados para os Correios também têm sofrido com isso. A gente viu notícias sobre uma paralisação em Santa Catarina, porque a empresa de limpeza que estava há 3 meses sem receber, ela simplesmente parou de ir a fazer o serviço dela nos hubs ali do estado. Em alguns lugares do estado ficou sem limpeza porque o Correio simplesmente parou de pagar. E aí gerou um acúmulo de sujeira, condições precárias de higiene para os funcionários que acabaram parando também por falta de condições próprias de trabalho. É um absurdo a gente ter isso. E além dessa falta de limpeza, existia também
relatos de, não só em Santa Catarina, mas em diversos outros locais, de faltas de itens básicos nas estruturas dos Correios, como papel higiênico, sabonete, itens ali de materiais de escritório. Tudo isso vem faltando em decorrência da falta de pagamento dos fornecedores aí que vem acontecendo ao longo dos anos. A empresa fala que isso já está normalizado, mas cada dia a gente vê novas notícias acontecendo aí em diversos locais do Brasil. Chegando aí na sexta causa, que é o principal problema da empresa, é o mais difícil de ser trabalhado aí e é o que vem se dando menos foco, que é justamente uma questão de eficiência operacional. A gestão política da empresa, ela não vai trabalhar essa questão operacional. Até pouco tempo atrás não existia nenhum diretor de operações nos Correios. Os custos operacionais da empresa dispararam nos últimos anos. Um dado chama muita atenção, saiu aí em algumas reportagens, apenas 15% das 10.638 agências, aí, unidades de atendimento dos Correios são superavitárias. Ou seja, há um problema grave de receita contra custo. Então, 85% das unidades têm mais custo do que receita. Apesar de ter por obrigação garantir atendimento universal em todos os municípios do Brasil, existe aí o acordo do Sistema Serviço Postal Universal que os Correios são obrigados a fazer. Eu tenho certeza que dá para otimizar aí muito essa operação. Tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a operação dos Correios. Tem muito mato alto para ser cortado logo de cara por um profissional experiente em gestão de logística, que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Eu sei que é comum na logística e várias empresas, já vi casos aí em diversas empresas que eu visito aí frequentemente, que existem unidades que são deficitárias, mas isso faz parte de uma estratégia. No próprio desenvolvimento da estratégia da empresa, já se sabe que aquela unidade ela vai dar prejuízo, mas aquele prejuízo ele é parte da estratégia da empresa para que outras unidades deem muito mais lucro. Então aquela operação ali ela precisa existir, no mínimo com uma estratégia de marketing, mas existem ali coisas específicas que podem fazer com que uma operação seja deficitária e ainda assim seja importante para a empresa manter. No caso dos Correios, nenhuma empresa se sustentaria com 85% das unidades deficitárias, a não ser que 15% gerem um lucro exorbitantemente, o que a gente vê claramente que não é o caso. Enquanto os concorrentes de logística estão modernizando, investindo em tecnologia de ponta, estrutura, velocidade de entrega, os Correios enfrentam uma estrutura gigantesca, lenta e com dificuldade para inovar. A situação é tão difícil aqui para os Correios que a gente vê, por exemplo, que os próprios players aí, grandes players do e-commerce, eles preferem ter a sua própria empresa de logística, digamos assim. A Amazon ela tem desenvolvido a sua própria estrutura logística, o Mercado Livre ele desenvolveu sua estrutura logística, a Magazine Luiza tem a Magalog aí também, que é a sua estrutura logística, que é justamente para controlar essa parte da empresa. E cada vez mais o diferencial é estrutura, tecnologia. O Correios ele tem estrutura, mas está muito deficitário aí, defasado na área de tecnologia, de inovação e de, claro, suporte e atendimento ao cliente. Como eu disse, existem outros problemas contribuindo para o prejuízo, mas esses são os mais graves e fáceis de ser identificados. Chama atenção que qualquer tropeço aí nesses problemas gera aí prejuízos de bilhões de reais. As cifras são muito grandes para uma empresa gigantesca desse porte aí. É muito difícil manejar realmente um transatlântico como é os Correios. Vamos falar agora de soluções já em andamento e propostas pelo governo e pela própria empresa, é claro, né? Existe um plano de demissão voluntária para funcionários, a gente está falando ali de atingir essa folha salarial que já está tão alta, né? É uma forma de reduzir a folha de pagamento da empresa. Não teve um detalhamento tão específico de como que vai funcionar, mas o último plano de demissão voluntária da empresa teve a adesão de 2.500 funcionários, já reduziu aí 200 milhões de reais de pagamentos anualmente para os Correios. Então, como eu digo aí, qualquer coisinha que faz já é um ataque grande aí, tanto na parte de economia de dinheiro como na parte de custo, né? Qualquer erro ou acerto já faz a diferença grandemente pelo porte da empresa, né? Mas agora, demissão sem investimento em infraestrutura e tecnologia, como eu já falei, só vai fazer piorar a qualidade dos serviços e vai fazer aquela questão da migração, reduzir credibilidade, migração de serviços aí dos clientes dos Correios para outros concorrentes. Outro ponto,
venda de imóveis ociosos. A estrutura da empresa é muito grande, com certeza tem muito a ser enxugado, como eu já falei aqui várias vezes. Além da possibilidade de liberar novos imóveis ali, já existem diversos imóveis vazios que já poderiam estar sendo vendidos, subutilizados, que já não era nem para a gente estar discutindo aqui, já era para estar passado. O governo, a gente tem dificuldade não só nas estatais, mas também nos governos de desfazer de imóveis que estão se depreciando ali, deteriorando com o tempo e só gerando custo de uma coisa que não faz diferença nenhuma para manter aquele ativo, já deveria ter sido desfeito aí de toda a estrutura da empresa. Isso dá para fazer e já deveria ter sido feito para ontem. Uma outra saída interessante aí para esses imóveis foi aventada aí uma possibilidade de criar fundos imobiliários com esses bens, junto com a Caixa Econômica Federal, traria um investimento ali para o caixa da empresa, os investidores receberiam os possíveis aluguéis dessas estruturas ociosas, como ocorre nos outros fundos imobiliários. As negociações estão em estágio inicial e não sei nem se isso vai para frente, mas é uma ideia interessante para ocupar e movimentar aí esses ativos ociosos ali com uma gestão profissional de uma empresa aí de fundos imobiliários, como a gente tem diversas gestoras aí no Brasil. Outro ponto que foi falado aqui também é renegociação de contratos com fornecedores. Esse é um ponto interessante e precisamos acompanhar para ver como vão acontecer essa discussão aí com os fornecedores. Por quê? É aqui que está a maior possibilidade de eventos de corrupção. Como a gente viu aí há 20 anos atrás, nos casos aí do mensalão dos Correios, é nos contratos de fornecimento que estão as brechas para a corrupção, e essa negociação ali para renegociar um contrato, talvez uma expansão de prazo ou redução de valores, alguma coisa assim, sempre pode ter alguma contrapartida por trás. É importante que os órgãos aí de fiscalização estejam sempre atentos a esses movimentos aí em empresas estatais com o volume de dinheiro que é negociado. Outro ponto, a busca por um empréstimo aí de 20 bilhões de reais aí para tentar sanear a empresa, tentar ajustar esse fluxo de caixa, organizar esses pagamentos e pagar as dívidas com juros mais altos, tentar rolar aí um pouco das dívidas da empresa. É um ponto que tem gerado bastante discussão, bastante crítica, porque o valor é muito alto, é quase do tamanho das receitas da empresa. E a garantia que o governo está dando para tentar forçar esse empréstimo são os ativos públicos como garantia, que na prática se o Correios não pagar, a gente que vai pagar, né? No caso, o governo vai financiar com recursos do Tesouro, que é os recursos dos pagadores de impostos. Esse empréstimo também não é certo até o momento, até porque os bancos estão em negociação, eles querem, é claro, os bancos estão sempre de olho nesses filões aí, mas a proposta oferecida por eles contempla ali uns juros fora da realidade do mercado para um valor tão alto de empréstimo. E aí não se sabe se isso realmente vai acontecer, vai acabar aparecendo um acordo ali e um dinheiro vai ser injetado na empresa. E aí o governo fala de aporte próprio de recursos do Tesouro na empresa para sanear aí um pouco dessas dívidas, o que na prática nada mais é do que o que eu falei de se o governo não pagar, se o Correio não pagar os impostos, que é o dinheiro do contribuinte saneando ali, pagando um pouco da farra e descontrole dessas administrações aí ao longo desses últimos anos e que gerou esse grande prejuízo. Então, a desorganização, descontrole, falta de planejamento gera um prejuízo gigantesco e no fim das contas é a gente que paga com o dinheiro do Tesouro, com o dinheiro do contribuinte, que deixa de ser usado para outras coisas, como, por exemplo, aí, saúde, educação, que a gente sabe que no Brasil precisa de investimentos nessa área também. Como último ponto aqui dessa discussão, essas ações vão resolver o problema dos Correios? Os especialistas temem ali que a injeção de dinheiro na empresa seja como jogar água numa frigideira quente, ou seja, vai fazer ali um fervedor, vai resolver algum probleminha ali, vai dar aquela fumaça, mas rapidamente o dinheiro vai evaporar. Por quê? Se a empresa não mudar o modelo operacional com foco em otimização de processos, redução de custos, de nada vai adiantar essa operação financeira. Vai só contribuir para mais endividamentos. Vai gerar a necessidade do governo aportar dinheiro para pagar os empréstimos e para colocar na empresa como um todo, desviando o recurso das outras demandas do Brasil, como eu já disse. Na minha opinião, o foco dos Correios tinha que ser um trabalho operacional sério, planejamento, investimento em tecnologia, parar de tratar a empresa como uma empresa política, e sim um operador logístico.
Hoje a gente vive em um mundo totalmente digital. No nosso setor aí, no setor da logística, os investimentos em tecnologia e modernização, eles são essenciais para qualquer empresa que quer se manter no mercado. É isso que a gente vê acontecer nas maiores empresas do setor e os Correios patinam nesse processo aí de investimento em tecnologia, de novas formas de fazer o serviço aí. Se isso não for feito, não adianta colocar dinheiro. Funciona apenas como um remédio paliativo para um doente terminal que vai adiar uma morte que ela é inevitável. O que precisa ser feito é um tratamento diferente. E esse tratamento é planejamento e investimentos corretos em tecnologia, modernização, mudança de modelos de trabalho, de formas operacionais, para aí sim mudar e entender o que é lucrativo, o que não é e como fazer isso da melhor forma possível. E aí eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que tem alguma saída para essa crise dos Correios? Ou o Correio já é um paciente terminal aí, como eu disse? O que você acha que precisa ser feito para os Correios saírem dessa confusão aí, desse grande buraco que foi colocado? E aí, a polêmica vem quando a gente fala sobre crise dos Correios. A solução da empresa é a privatização? Talvez até seja. Existem algumas alternativas e para que esse vídeo aqui já está um vídeo bem longo, eu não quero deixar ele mais longo, eu fiz um outro vídeo discutindo aí um pouco sobre as alternativas que os Correios têm e como isso funciona em outros países pelo mundo. Eu vou deixar aqui na tela para você assistir. Se ele já tiver sido publicado, ele vai estar aqui e tá bem interessante também, tá bem completo o estudo que eu fiz de como que o serviço de Correios funciona em outros países e como que as empresas elas são empresas privatizadas, elas são empresas estatais, como que funciona nos principais países do mundo.